Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Nas últimas décadas, nós vivemos num ritmo crescente das novas tecnologias e um volume de informações. A quantidade de informação gerada e armazenada a cada ano no mundo chegou a um volume tão grande que cientistas já dizem que a humanidade está sendo engolida por um oceano de dados. Entre as transformações causadas por estas tecnologias, acabam existindo algumas rupturas entre as gerações, tanto que já se tornou até certo ponto comum as pessoas mais velhas não entenderem as atitudes dos jovens de hoje e, por sua vez, os jovens de hoje também têm sérias restrições à geração mais velha por considerarem os mais velhos desconectados com a realidade do mundo atual. Quem está certo? Eu acho que não tem certo e nem errado. A realidade é que este dilema vivido em todos os ambientes, seja de trabalho, na educação, em todo o meio social, é também, sem dúvida, o dilema de nossas famílias. Nós estamos numa época em que várias gerações convivem ao mesmo tempo e no mesmo ambiente. Isso acontece no meio profissional, nas universidades, nas igrejas e em casa. A maior expectativa de vida faz com que avós e pais fiquem ativos por mais tempo. Assim, aumenta o tempo de convivência com os filhos, netos e até bisnetos. Surge então o conflito de gerações. É muito comum o pai cobrar de seu filho a postura dos seus netos, muitas vezes até censurando os filhos pela maneira como tratam e lidam com os seus próprios filhos, ou seja, os seus netos. Aí começa a interferência. Seu filho não vai casar? Ele já está com 23 anos. Eu nessa idade já tinha 2 filhos e meu escritório de advocacia ou de contabilidade. Ele nem namorada tem. O filho, já um pouco mais adaptado à realidade de hoje, que certamente é muito mais difícil para o avô, com certeza vai responder: calma, pai, calma. Seu neto está focado em sua carreira profissional. Ele vai fazer um curso, talvez até no exterior, antes de se casar. Mas o avô, é claro que não se contenta com esta explicação. Emenda o avô: e o seu filho de 16 anos? Nem escolheu uma profissão ainda e diz que quer fazer um estágio lá no norte e nordeste para salvar as tartarugas marinhas. Por acaso isso dá dinheiro? Vai dar condições de ele sustentar uma família? Acho que o meu amigo ouvinte já viu este filme, e alguns até em sua própria casa. E nós poderíamos citar muitos outros exemplos para enfatizar que há um novo cenário. As fórmulas antigas de relacionamento, queiramos ou não, aceitemos ou não, não funcionam mais. Definir os adolescentes como preguiçosos, alienados, é muito simplista e não resolve. Não há como ficar passivo e indiferente diante dessa realidade. Em algum momento, os mais velhos terão que se envolver com as tendências ou serão envolvidos por elas. Não há mais como viver num mundo sem tecnologia e sem internet. Desde a sua conta bancária, comprar no supermercado, estacionar o carro, comunicar-se com alguém pelo celular, e-mail, redes sociais, até acender um fogão, muitas vezes você vai depender da tecnologia. Nosso cotidiano está envolvido pelo mundo virtual. O adolescente de hoje já nasceu dentro dessa realidade. É preciso conhecer e viver no mundo que o seu filho vive. Mundo em que, aliás, você também vive, nós também vivemos. Como hoje são termos muito falados,
Muitas vezes nós ouvimos e nem sabemos ao certo o que quer dizer quando se diz: fulano pertence à geração X, ciclano pertence à geração Y, outros à geração Z. Para um rápido entendimento, nós poderíamos dizer que, ao contrário do que acontecia antigamente, quando normalmente uma geração era definida a cada 25 anos, nos dias de hoje, uma nova geração surge em média a cada 10 anos. A sociologia defende diversos conceitos de geração, mas a concepção que eu gosto e que nós vamos passar para os nossos ouvintes é a definição utilizada pela socióloga Débora de Carvalho, que se refere às transformações tecnológicas e à sua influência no comportamento, atribuindo um determinado perfil comum a um grupo, que os define e os diferencia dos demais. Assim, a divisão das gerações obedeceria mais ou menos a seguinte escala. Nós temos a geração tradicional, que é lá dos anos 20, 30, 40, a geração Baby Boomer, como é chamada, aos 50, início dos anos 60, a geração X, nos anos 70, início dos 80, a geração Y, fim dos anos 80, começo de 90, a geração Z, a geração dos anos 2000, e agora, mais recentemente, chamamos de geração Alfa, as pessoas que nasceram após 2010. As gerações vão sendo assim divididas porque cada uma delas, de acordo com a evolução tecnológica, a evolução da informação, elas vão assumindo em cada fase características específicas, que vão desde as grandes guerras enfrentadas pelas gerações dos anos 30, 40, até o fato de percebermos claramente a interação que tem com a tecnologia as pessoas que nasceram após 2010. Quem nunca viu um bebê que mal anda mexer com a maior naturalidade, deslizar o seu dedinho num celular, num smartphone? Eles parecem muito mais inteligentes do que nós. Há psicólogos que dizem que nosso cérebro está mudando e por isso estamos ficando mais capazes. Eu tenho um neto de 5 anos que instala, desinstala, entra e sai de qualquer aplicativo de um celular ou de um tablet com a maior facilidade do mundo. Maior facilidade muitas vezes do que eu próprio. E o que eu vou fazer? Vou proibi-lo? Vou exigir que ele apenas rode peão? Que brinque de pique-salva somente? Mas a resposta para essa pergunta eu vou deixar para o segundo bloco do nosso programa. Nós vamos fazer agora um breve intervalo de 1 minuto e na sequência voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado, de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, do meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos refletindo sobre conflito de gerações. O fato de as gerações conviverem no mesmo ambiente pode contribuir para amenizar a distância entre elas e as dificuldades que cada um possui. Não podemos negar, pois sabemos que as novas gerações possuem muita informação, mas também é verdade que muitas vezes possuem pouca profundidade. Por isso as novas gerações precisam adquirir outro tipo de conhecimento, o pensamento crítico, reflexivo, algo em que a geração anterior
pode contribuir devido à sua vivência, obviamente. Os jovens, por terem fácil acesso a todo tipo de informação e domínio da tecnologia, não podem, de forma alguma, desconsiderar o conhecimento dos mais velhos. Os mais velhos, por sua vez, precisam também ser humildes, precisam aceitar a necessidade de se adaptarem a essa nova realidade, sendo menos resistentes e mais flexíveis ao que se apresenta como novo e ao diferente. Que tal refletirmos sobre algumas atitudes novas nas nossas relações, especialmente as familiares? Os mais velhos, pais, avós, tios, irmãos, precisam dos mais jovens, precisam de sua energia, de sua motivação, de sua criatividade, de sua informalidade, flexibilidade, rapidez, de sua capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sua visão de um mundo sem fronteiras e dos seus bom trânsito entre todas as camadas sociais, entre as minorias especialmente. Já os mais jovens precisam dos mais velhos também, precisam de sua experiência, de sua vivência, de sua maturidade, de seu conhecimento, reflexão, bom conselho, exemplo, direção, esforço e resultados já comprovados. Vejamos o que diz o livro sagrado a respeito das gerações. Uma boa recomendação está na carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 2 e versículo 6. Abre aspas. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Exorta igualmente os moços a serem morigerados, fecham aspas. Morigerados quer dizer moderados no modo de viver, que tem bom procedimento. Poderíamos estender ser mais paciente, compreensivo, também com as velhas gerações. Assim, nós precisamos perseguir uma nova maneira de nos relacionarmos se quisermos conviver bem com todas as gerações. Procuramos nos relacionar de uma maneira horizontal, não de cima para baixo, com autoridade, mas sem autoritarismo, com clareza da informação, explicando bem o que se quer, sem ameaças ou coerção. Faça porque eu estou mandando, faça porque senão você vai ver o que acontece. Afinal, você não está lidando mais com uma criança. Precisamos ter essa visão horizontal, não de cima para baixo somente. Precisamos procurar nos relacionarmos de forma inclusiva. Os mais jovens agora querem ser tratados como parte do time da família, querem ser ouvidos, querem ser respeitados em suas opiniões e ideias, desejam dar sugestões nas soluções dos problemas da família e nós teremos que ouvi-los. Precisamos nos relacionar com mais empatia. É preciso mais compreensão pelas diferentes ideias e visões do mundo. Entender que pensar diferente não deve ser compreendida como sinônimo de falta de amor, desrespeito e nem de rebeldia. Precisamos nos pautar pelo reconhecimento, elogiar quando o outro fez algo positivo, reconhecer o que se fez de bom e não só apontar as falhas, mostrar alternativas para melhorar a ideia. É preciso preparar uma geração de homens e mulheres que sejam adultos maduros e responsáveis. E isto é responsabilidade e atribuição de nossa geração. Não existem melhores palavras para escancarar este desafio do mundo de hoje como as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Abre aspas. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde-me que tornei homem, eliminei
as coisas de criança. Fecham aspas. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Meu irmão, minha irmã ouvinte, há uma geração de jovens que precisa de bons exemplos dos mais velhos, da sua experiência e referencial de vida comprometida com os valores do reino e da justiça de Deus. O futuro sempre nos trará diferentes gerações que viverão grandes desafios de comunicação. Só que o homem tem uma grande tendência a se afastar dos valores que Deus planejou para a família. Por isso é importante que os cristãos desenvolvam a persistência. É necessário ensinar e, sobretudo, vivenciar em nossos lares os propósitos ensinados pelo Senhor na Bíblia Sagrada. Cada membro da família cumprindo seu papel, sem perder a sua identidade. Pais procurando manter uma vida saudável e responsável diante dos filhos, filhos retribuindo o bem recebido num tratamento de honra e respeito, mesmo quando houver discordâncias. Da mesma forma, o tratamento dos avós e outros parentes. É necessário que a família atual aprenda a viver em conciliação, extraindo o que cada um tem de melhor, vencendo o desafio nosso de cada dia, como diz o profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Porventura, caminharão juntos dois homens, se não tiverem chegado previamente a um acordo? Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção deste programa foi apoiada em matéria da revista Lar Cristão, ano 28, número 139. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado, de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. Que um
jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No meu coração o que disse Jesus.